Olá, pessoal. Aqui é a Jaque Oliveski e conforme o nosso combinado, no mês de agosto nós vamos conversar sobre disciplinas espirituais. Mas afinal, o que são elas, para que elas servem? Disciplinas espirituais são hábitos regulares, constantes, que todo cristão precisa ter. É muito importante que a gente tenha esses hábitos para com que a gente tenha uma vida espiritual mais saudável, mais profunda em Deus, onde a gente possa conhecer mais quem é Jesus, conhecer da sua palavra e nos relacionarmos melhor com Ele. E as disciplinas espirituais que a gente vai estar dando uma olhada são a oração, a adoração, jejum e leitura da palavra. Hoje, então, a gente começa com a leitura da palavra. Por que é tão importante essa disciplina espiritual, esse hábito de ler a Bíblia? Eu quero que você pense em algum eletrodoméstico ou eletrônico que você tenha na sua casa e que foi muito difícil de mexer nele. O que você precisou para aprender a manusear esse eletrônico? Um manual de instrução, certo? O manual de instrução é algo que o fabricante faz e ali está detalhado tudinho sobre aquele aparelho, de como utilizar, o que não fazer com aquele aparelho, para que ele serve, para que ele não serve. Enfim, tem todas as explicações sobre a utilização daquele aparelho ali. Então, tudo que a gente precisa está no manual de instrução. E eu quero que você pense que a Bíblia, a palavra de Deus, é o nosso manual de instrução. É como nós devemos viver, é como nós devemos ter a nossa vida, para que a gente serve, para que a gente não serve, como que a gente pode ser usado, como que a gente não pode ser usado, como que a gente pode danificar a nossa vida. Então, eu quero que você tenha em mente que a Bíblia é o nosso manual de instrução. E a gente precisa ler ela, a gente precisa estar em contato com ela, porque ela é a verdade sobre nós, ela é a verdade sobre Deus, ela é a verdade sobre o reino dos céus. Então, por isso que é tão importante a gente ler a Bíblia. E existem vários tipos de Bíblia que você pode estar utilizando. Existem Bíblias com um comentário bíblico, com estudos dentro dela, com alguns devocionais. Normalmente essas Bíblias, no início de cada livro, elas trazem o autor, o contexto histórico, qual é o objetivo daquele livro. Elas são bem legais, eu particularmente gosto. E existem várias traduções. Existe a Almeida NTLH, que é uma versão um pouquinho mais acessível assim, a linguagem dela, a NVI, a NVT, enfim, são vários tipos que você pode estar utilizando. Escolha uma que você goste da linguagem, que você entenda e se adapte bem. E aqui eu quero te dar 6 dicas de como que você pode ter um momento muito mais proveitoso quando você for ler a palavra de Deus. A primeira delas é a ore. Antes de você começar a ler sua Bíblia, ore, peça para Deus, peça para o Espírito Santo estar conduzindo o seu coração no entendimento, com sabedoria, para entender o que aquela passagem bíblica está querendo dizer. E a Bíblia é muito interessante porque ela é um livro em que o autor ele está junto com a gente. Se você hoje, por exemplo, quiser ler algum outro livro, sei lá, de algum autor aí que você goste e você tiver alguma dúvida, você vai ter que entrar em contato com a editora, entrar em contato por e-mail com o autor para perguntar algo, mas com a Bíblia é diferente, Deus está ali, o Espírito Santo está ali contigo, então você pode tirar dúvida na hora. E se for alguma dúvida teológica, doutrinária, você pode conversar com o seu pastor ou com o seu líder espiritual, mas antes de qualquer coisa, antes de abrir a sua Bíblia, ore e peça a instrução do Espírito Santo para esse momento. E a segunda dica é tenha um caderno de anotações. Tenha um diáriozinho, um caderno, um bloco de notas, onde você possa estar anotando tudo que vem ao seu coração, o que você entendeu daquela passagem bíblica. Isso é importante porque depois você pode reler e Deus vai trabalhando na nossa vida. E aqui eu quero trazer algumas perguntas que você pode estar se fazendo para tomar nota no seu caderninho. A primeira delas é o que de fato está acontecendo nessa passagem bíblica? Qual é o contexto histórico? O que eu entendi disso aqui? Após ler, o que você entendeu? Depois que você leu aquela passagem bíblica, qual é o versículo que mais te chamou a atenção? Outra pergunta que você pode fazer é como que eu posso aplicar isso na minha vida? Como que eu posso trazer essa leitura bíblica, né, esse ensinamento para a minha vida no meu dia a dia? Outra pergunta é, existe algum mandamento de Deus? Existe algo nessa passagem bíblica que é um mandamento em que eu devo fazer algo? Existe alguma promessa de Deus aqui nessa passagem bíblica? Existe algum pecado que eu preciso confessar, que eu preciso me arrepender, que eu preciso trazer aos pés de Jesus para ganhar o seu perdão e Ele estender a sua graça sobre a minha vida? E por quarto, conclua orando. Peça para com que Deus abençoe o seu entendimento, que você realmente absorva aquilo que você acabou de meditar. A quinta dica é compartilhe isso com alguém. Se você leu algo hoje que tocou o seu coração, Deus falou com você, compartilhe isso com alguém. Pode ser com um amigo, com um colega de trabalho ou até mesmo alguém dentro de casa. A pedagogia explica que todo aprendizado passa pelo corpo. Então, digamos, quando a gente aprende aqui e a gente acaba falando para alguém, a gente acaba colocando isso para fora, ensinando algo que a gente aprendeu, as chances da gente gravar isso no nosso coração e na nossa mente, no nosso intelecto, é muito maior. Então, compartilhe com as outras pessoas. Inclusive, até porque você também vai estar falando de Jesus. Além de estar aprendendo, você vai estar falando de Cristo.
E a sexta e última dica é priorize a sua vida com Deus, priorize o seu tempo com o Senhor. Tenha cuidado com esse momento, coloque esse momento devocional onde você vai estar lendo a sua palavra, né, a palavra de Deus, coloque isso em primeiro lugar na sua vida, busque pelo alimento espiritual. Eu quero que você sempre se lembre, assim, como, né, o ovo de galinha, por exemplo. O ovo de galinha, ele em algum momento ele vai ser quebrado, ou seja, de fora para dentro, ou seja, de dentro para fora. Só que existe uma diferença nesse processo. Quando o ovo quebra de fora para dentro, né, quando alguém de fora quebra o ovo, isso gera morte. Mas quando o ovo ele quebra de dentro para fora, é quando o pintinho está lá, né, lutando para romper com a casca, para com que venha a vida. São duas coisas diferentes. Então, que você tenha esse momento de leitura bíblica sabendo que você está nascendo algo de dentro para fora, onde você está rompendo com isso e gerando vida dentro de você, gerando uma mente renovada, renovada na palavra de Deus, com a vida de Jesus em você mesmo. Certo? Então, se esse vídeo abençoa a sua vida, eu peço que você curta ele, que você compartilhe, que você comente, né, no nosso grupo como que ele tem abençoado você, compartilhe no grupo da igreja, enfim, fique à vontade para compartilhar essa informação sobre a nossa primeira disciplina espiritual, que é a leitura da palavra. Que Deus abençoe a todos.